todos, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast do Colégio de Santa Doroteia. Hoje temos uma convidada muito especial, a aluna de 12º D, Maria Condado, que hoje nos vai falar da experiência de 12º ano no nosso colégio. Como alguns já devem saber, o 12º ano é um ano muito movimentado e repleto de atividades, tais como o serão de Natal, a gala, o baile. Olá Maria, queríamos começar com uma pequena introdução tua. Olá, sou a Maria Condado, do 12º D, estou em Humanidades. Bem, eu faço parte da família Doroteia desde pequenina, o meu pai é cá professor, todos os meus irmãos andaram cá, então a minha família esteve sempre muito ligada às Doroteias e entrei para cá no 5º ano e fiquei até ao 12º ano. Este ano tem sido, como já disseste, tem sido repleto de imensas atividades, mas acho que nos tem ajudado muito a crescer enquanto pessoas, enquanto ano, e todas estas preparações das atividades e termos estas oportunidades de fazer todas estas pequenas atividades acabaram por nos ajudar muito na nossa integração ainda maior no colégio. Começando agora com os temas, então, o Serão de Natal foi o primeiro acontecimento que aconteceu este ano. O que é que consiste esse acontecimento? Bom, o Serão de Natal sempre foi mais direcionado aos pais, porque a organização está muito presente por parte dos pais. Apesar de nós próprios, cada turma, conseguir fazer uma pequena demonstração, ou fazer uma dança, ou criar uma música, ou fazer um espetáculo, qualquer coisa, também mostramos isto aos pais, mas aquilo é muito rodeado à volta dos pais. Os próprios pais criam toda uma atividade, toda uma dinâmica para, de certa maneira, nos entreterem, e acabou por nos unir muito aos pais. Isto, se calhar até é estranho de perceber, mas acabou por nos perceber que os nossos pais também estão todos em conjunto para nós e connosco, e também fazem parte do 12º ano, porque acabaram por nos ajudar, por nos trazer para aqui e por nos educar de certa maneira, tal como os professores, a sermos as pessoas que somos hoje em dia e os alunos do Colégio de Santa Doroteia que somos. Passando agora para a gala, a tão famosa gala Big Sisters, que até teve um grande sucesso no Instagram. Haviam vários posts, haviam muitos teasers sobre a gala, e queríamos também perceber e aprofundar um bocadinho este evento e também saber como é que foi a escolha do tema, como é que funciona o processo. Ok, o processo de gala, não vou mentir, é um processo muito complicado, que dá muito trabalho e até pode ser muito estressante, mas depois ver o produto final dá uma alegria enorme. Mas início de gala, quando começámos a pensar o que é que iríamos fazer, como é que iríamos preparar, acabámos por nos reunir em ano todo, fazer votações de quais eram as ideias que tínhamos, que ideias é que podíamos utilizar, que podíamos aprofundar, que se calhar seriam mais interessantes, e tal, passado para aí 2 reuniões, acabámos por decidir que queríamos fazer algo do género do Big Brother. Daí veio o nome Big Sisters, e começámos logo a dividir por quem é que vai estar na escrita do guião, quem é que vai controlar mídia de Instagram e tudo isso, e depois mais à frente, após ter o guião preparado e tudo isso, poderíamos começar audições e decidir quem é que iria fazer o quê, que papéis é que cada um iria ter, e aqui foi muito importante a ajuda dos responsáveis de turma, que nos ajudaram sempre a marcar reuniões, a marcar ensaios, a controlar um bocadinho ali o ano, porque às vezes é difícil controlar muitos miúdos de 17 e 18 anos, e foi muito importante, mas sinto que foi um processo difícil, que demorou, que deu trabalho, mas que valeu imensa pena e acabou por nos unir imenso. E quanto tempo mais ou menos é que, com quanta antecedência começaram a trabalhar para este projeto e a começar a decidir o tema inicialmente? Ok, para ser sincera, eu diria que foi um bocadinho em cima da hora, do meu ponto de vista, mas os professores disseram que é normal. Nós começámos a pensar, a ter ideias assim remotas sobre a gala em outubro, novembro,
mas só acabámos por nos reunir em dezembro, e só ficou decidido para aí na última semana de aulas do primeiro período, o que depois fez com que o grupo do guião, que tivesse a escrever o guião, tivesse que estar durante as férias a tratar disso, a reunir, a tentar ter o guião o mais perto e o mais próximo do final. E depois, logo no início, quando voltámos no segundo período, fomos muito, não no mau sentido, mas fomos pressionados pelos responsáveis de turma a ter o guião pronto. Tivemos pelo menos 2 semanas de aviso de que têm que entregar o guião neste dia. Então foi muito trabalhoso e foi muito difícil, mas valeu imensa pena, e tivemos um grupo de 3 escritores ótimos a ajudar no guião, e assim que o guião esteve pronto, pudemos começar a decidir personagens, a decidir quem é que iria fazer o quê, casting, danças e toda essa organização. Estavas agora a falar da organização e das audições. Como é que funcionam essas audições? Temos alguns professores por trás a ajudar? Sim, foi muito através da professora Susana de teatro, e o professor Artur também ajudou bastante na parte da tecnologia, de som e microfones, mas reunimos-nos no auditório, mandámos a lista das personagens para o grupo do 12º, quem é que gostaria de fazer o quê, quem é que gostaria de fazer a audição, e depois juntámos-nos todos no auditório e tivemos uma tarde a ver qual é que seria a pessoa mais adequada para esta personagem. Havia muitas personagens que já tínhamos algumas ideias de quem é que gostaríamos que fosse. Foi difícil, porque havia pessoas muito, muito renhidas, tinham as duas muito talento para certas personagens, mas acabámos por ter umas boas decisões, e acho que foi muito boa a escolha dos atores, e acabou por ajudar, de certa maneira, ter a presença dos professores para fazer uma decisão mais imparcial e não ser tão afetada pelas nossas opiniões de alunos. E dentro ainda dos temas, quais é que eram as opções que foram apresentadas ao ano inteiro? Ok. Vindo da minha turma, tivemos uma ideia, e da turma de Economia, tivemos umas ideias de Cluedo, fazer um Cluedo, que podíamos ter explorado isso. Tivemos esta ideia do Big Sisters, foi completamente alterada, começou com um género do The 100, da série. Mas era um The 100 misturado com Big Brother, então acabamos por ficar só no Big Brother, então The 100 também foi uma ideia. Também tínhamos pensado em fazer um género de Crime no Expresso Oriente, e acho que essas foram as ideias mais votadas. Depois havia outras ideias mais pequenas, mas que acabaram por não ir em frente, então estas foram as mais utilizadas. Bem, todos nós sabemos que dentro da gala há sempre uma parte de dança e de como é que foi a organização para organizar não só os ensaios, mas decidir também quais é que eram as danças e escolher os alunos, devemos dizer, ideais para essas partes. Olha, vou-te ser sincera, essa parte foi a parte mais complicada das danças. Na escrita do guião, quando estávamos a escrever, fomos decidindo onde é que queríamos pôr momentos musicais, momentos de dança, e foram assim inseridos. Pusemos, na altura, músicas que achámos que se calhar ficariam bem, mas que não estavam fechadas, e depois foi uma questão de ver quem é que queria estar na organização da dança, porque temos no nosso ano muitas pessoas que andam mesmo na dança como atividade extracurricular e que têm imenso interesse nesta área e nesta arte, então pedimos ajuda, foi criado um grupo de dança e dividiram. Nós dissemos quantos momentos musicais é que iriam haver, um bocadinho tinham que ler o guião para perceber o contexto dentro de cada momento musical, e acabaram por ser decididas as músicas. Havia certas músicas, como por exemplo Footloose, You Wake Me Up Before You Go, que queríamos utilizar as danças de educação física, como o jive e tudo isso, então essa não foi algo que foi discutido, estava quase decidido, mas toda a gente concordou, que foi ótimo. E depois tivemos as pessoas da dança a criar danças, a darem uma disponibilidade enorme, marcarem ensaios. Muitas vezes no início era difícil, porque os ensaios às vezes não eram as melhores horas e pessoas não apareciam,
e até houve algumas dificuldades porque queríamos que toda a gente pudesse dançar, mas às vezes havia pessoas que não apareciam aos ensaios, então punha-nos ali numa situação difícil de queremos muito que estejam, mas têm que vir aos ensaios. Pronto, lá no final acabou por correr tudo bem, acho que ficaram muito giras as danças e o grupo da dança teve um trabalho enorme e ótimo e ficámos todos mesmo orgulhosos e foi mesmo importante ter esta disponibilidade e esta força que o grupo da dança mostrou. Agora um bocadinho mais na parte dos professores. Quais é que foram os professores que estiveram intimamente relacionados com a gala da Big Sisters? E queríamos também perceber como é que funcionou a disponibilidade deles. Ok, eu diria que os professores que estiveram mais disponíveis foram os responsáveis de turma, que qualquer ensaio que nós tínhamos, havia pelo menos um responsável da turma que estava connosco. Nós íamos reunindo semana a semana e íamos vendo nos ensaios que tínhamos marcados que professor é que poderia estar, se era a professora Inês, se era a professora Isabel, a professora Madalena ou o professor Carlos. Às vezes estavam todos, às vezes estava um, às vezes estavam dois, mas tínhamos sempre a presença dos responsáveis. E acabaram por ter um papel muito fundamental, porque ajudaram a rever o guião, porque não podia avançar sem ser revisto pelos professores, ajudaram, de certa maneira, a controlar os alunos durante os ensaios, a arranjar-nos adereços, também a setora Susana ajudou bastante, o Sr. Santos e a setora Artur ajudaram imenso na parte de tecnologia, de microfones e toda essa parte mais complicada, digamos. Mas foi muito fundamental a parte dos professores e de termos esta possibilidade e esta disponibilidade vinda deles e acabou por ser muito importante e criou ali uma rede e uma base com quem nós podíamos contar durante toda esta preparação e durante todo este processo. Há bocadinho falavas dos ensaios e que às vezes era difícil para todos aparecerem. Como é que foi conciliar as aulas, os testes, as avaliações no geral com os ensaios e toda a preparação da gala? Bem, houve ali momentos bastante difíceis, principalmente para a turma de Economia e de Ciências, que tiveram teste de matemática na semana antes da gala, então a disponibilidade deles durante essas 2 semanas anteriores era muito reduzida, porque tinham que se focar, é uma disciplina de exame e é uma disciplina bastante importante para aquelas áreas. Nós, de Humanidades e os Artes, tínhamos, de certa maneira, uma disponibilidade maior, continuávamos a ter muitos trabalhos, mas os professores, nesse sentido, foram bastante benevolentes e não nos mandavam tantos trabalhos. Nós, por exemplo, só tivemos testes a seguir à gala, mas acho que foi só esse momento de teste de matemática que fez ali tremer um bocadinho os ensaios, porque as pessoas não é recusavam-se, mas precisavam mesmo de estudar matemática e não conseguiam estar lá e não conseguiam estar presentes. Mas no início foi difícil, achámos que ia ser mais difícil do que foi, porque acho que as próprias pessoas também mostraram uma disponibilidade muito grande, mas acabámos por conseguir, mesmo que às vezes houvesse dias em ensaios que faltava muito mais gente e estávamos muito mais estressados e cansados e havia ali, de certa maneira, estávamos muito exaustos, então já era muito complicado, mas acabámos por conseguir conciliar ambas as coisas e fazer com que funcionasse. Maria, nós agora queríamos também tentar perceber qual é que foi a tua função na gala. Nós sabemos que tiveste assim um papel importante, mas quais é que foram assim as áreas que tiveste de dar mais de ti? Eu diria que, tive a sorte de ser uma personagem importante na gala, o que me fez muito feliz, mas a parte mais difícil e que tive que me entregar totalmente foi muito a organização de ensaios, ter a certeza que toda a gente vinha, que estávamos a marcar horas que toda a gente desse, que fosse disponível para toda a gente, e mesmo nos próprios dos ensaios, às vezes ter que levantar um bocadinho a voz para conseguir controlar todas as pessoas, porque é uma coisa muito difícil, acreditem. Mas também, de certa maneira, fui muito bem aceite, porque as pessoas perceberam que aquilo era uma coisa difícil que eu estava a fazer. Também tive a ajuda do Alexandre Pinheiro, que estava a ajudar no guião, e acabámos por ter ali um papel muito fundamental em toda a logística. Também tive um papel fundamental em termos do guião, de decidir fazer divisão de microfones, quem é que fica com este microfone. Tive com a setora Susana ajudou-me bastante nessa parte. Depois, acho que
foquei-me bastante na organização de ver se o grupo da dança está a correr tudo bem, se precisam de ajuda com alguma coisa, dar a informação necessária, ver se o grupo dos adereços fazer uma lista do que é preciso, ter a certeza que todos os grupos e todos os grupos de organização estavam a correr bem e toda a ajuda que precisassem podiam falar ou comigo ou com o Alexandre, ou normalmente com os delegados às vezes. E acabou por ser muito difícil, cansativo, mas olhando para trás acho que faria tudo outra vez. E as personagens? Nós queríamos também perceber, houve assim umas personagens fortes que marcaram a gala, por exemplo, o Ruben, também tínhamos a própria Maria, que eras tu própria, e queríamos também perceber como é que se olha e se faz estas personagens, por exemplo o Xunga, e como é que se percebe qual é que é a pessoa mais acertada, porque tu estavas a dizer há pouco que havia personagens que tu, ao escrever, percebias logo que havia uma pessoa que ficava perfeita no papel. Assim, das personagens mais importantes, houve assim alguma destas sensações que o papel tinha de ir mesmo para esta pessoa? Agora assim, de repente, vou ser sincera, o Tomás Quintais, que fez de Ruben, não tinha sido a primeira opção que tínhamos posto. Tinham pensado em quem? Não me lembro. Acho que foi alguém de economia, mas não tenho a certeza. E esta ideia do papel do Xunga foi um bocadinho criada assim do nada. E o Tomás Quintais foi à audição, fez um bocadinho o papel e nós, ao fazer a audição, percebemos que ele tinha que ser o Xunga, porque tinha um jeito enorme. Por exemplo, o papel da Concha, de Beta, também foi difícil. Tínhamos duas pessoas muito fortes. Tínhamos a Carmo Galhardas, que fez de Beta, e a Frederica Benevides. Foram duas pessoas que fizeram a audição e tiveram imenso jeito. E, por exemplo, quando estávamos a fazer o guião e a decidir as personagens, o Salvador Render, que também estava a ajudar na organização, quando mencionou a ideia de ter uma personagem que ligasse toda a história, ou seja, a personagem normal, mencionou-me a mim. Foi muito divertido. E pronto, acho que essa personagem acabou por um bocadinho ficar fechada, porque o próprio quem tinha pensado na personagem me viu como a mesma. Mas foi muito através das audições que percebemos quem é que tinha mesmo jeito. Por exemplo, Salvador Paizinho, pensámos logo nele porque o lado dele que ele tem assim mais engraçado, mais divertido, e acabou por ser muito importante. Na formação, nos ensaios para a preparação da gala, quais foram assim as maiores dificuldades, para além da organização de horários, para conseguirem fazer os ensaios? Mas assim, uma das maiores dificuldades, qual é que foi? Ou quais é que foram? O silêncio. Nos próprios ensaios, ter um controlo do silêncio, de estar toda a gente a postos para entrar em cena, cada um perceber quando é que tem que mudar de microfone, quando é que precisa de entrar em cena, quando é que precisa estar a ajudar no backstage. Todo esse controlo da gala mesmo acabou por ser muito difícil, e ter as pessoas, de certa maneira, a respeitar o silêncio e concentradas em tudo o que estamos a fazer foi definitivamente a parte mais difícil de toda esta organização. E agora, assim para falar um bocadinho mais da gala, quais é que foram assim o sentimento pós-gala? Como é que foram as amizades formadas? Já me tinhas falado assim de uma coesão grande de grupo, mas como é que isto funciona? Como é que eu explico? Todo o processo de gala juntou-nos imenso enquanto ano. Acabou por nos criar ali, eu não vou dizer uma família, mas uma amizade muito forte com toda a gente. Pessoas com quem, se calhar, já não falávamos há algum tempo, começámos a falar mais, voltámos a aproximar, e foram muitos laços criados, não só entre pessoas, mas entre turmas, porque antes éramos um ano muito separado, cada turma no seu sítio, de certa maneira, e agora vemos que há uma interação muito maior com toda a gente e com todas as turmas, e até tivemos a possibilidade de nos manter tão unidos que quisemos fazer, por exemplo, fizemos uma festa de 12º ano no pós, preparado por nós, que também mostrou ali uma conexão e uma ligação que criámos todos juntos durante a preparação, que é extraordinária e que, de facto, melhora imenso a nossa vivência aqui no colégio. E agora, fugindo um bocadinho do tema da gala, estão neste momento, não sei se ainda estão a preparar, mas como é que foi a organização do baile, ou como é que está a ser a organização do baile?
bastante complicada, porque as opções que temos até agora fazem ali uma grande diferença. Temos uma opção de fazer aqui no colégio o baile, temos a opção de fazer numa quinta exterior e pronto, é um assunto um bocado difícil, e o baile já está quase, daqui a um mês mais ou menos, exatamente daqui a um mês, não, mentira, é 26 de maio. Então ainda está um bocado difícil esta toda a organização. Temos que começar a arranjar uma empresa de organização de eventos se quisermos fazer aqui no colégio. Temos esta ideia da quinta, mas esperemos que até à próxima quarta, hoje estivemos a reunir, que até à próxima quarta-feira isto esteja tudo tratado e que possamos finalizar onde é que vamos querer fazer o baile e como é que vai tudo acontecer. Mas estamos todos muito entusiasmados, principalmente para a parte inicial do jantar com os professores. Maria, agora assim também para terminar um bocadinho, não sei se querias deixar assim um remate final ou deixar assim alguma inspiração para as pessoas e para os alunos e pais que estão a ouvir este episódio, do que é assim esta vivência no colégio e o que é que te marcou, e assim também a vivência do 12º. Ok, eu acho que é aproveitar ao máximo. O tempo é muito estranho, mas passa mesmo a correr. Eu sinto que ainda o ano passado estava no 5º ano e agora já estou no 12º ano, quase a ir para a faculdade. Mas, de facto, é aproveitar, porque temos aqui uma família, é mesmo uma família, é o colégio, é uma segunda casa e que nos apoia e que está sempre lá para nós, e aproveitar estes momentos, aproveitar a relação que vamos melhorando com os professores, as amizades que vamos fazendo, e não só com os professores, também com os vigilantes, todos os funcionários aqui no colégio acabam por ter um papel fundamental nas nossas vidas, e acho que é mesmo, às vezes, parar para olhar à volta e, de certa maneira, agradecer a possibilidade que temos de estar aqui e de ter esta vivência do colégio e de aproveitar ao máximo e esperar que corra tudo bem, porque o 12º ano é verdadeiramente o ano em que te aproximas muito mais do colégio, dos professores, que tens uma amizade muito forte, e é um bocadinho de nostalgia, traz-te muito nostalgia quase todos os dias de pensar isto foi uma casa durante todos estes anos, mas que vai estar sempre lá, poderemos sempre voltar a visitar, e é mesmo, a mensagem final é aproveitarem ao máximo. Bom, e nós vamos ficando então por aqui. Não se esqueçam que podem nos acompanhar então pelas nossas redes sociais, nosso Instagram Dorocast com __ no final, e também através do Instagram da rádio, radio.cst, e nós voltaremos então para a semana para mais um episódio, e acho que é isso. Tens alguma coisa que queres dizer? Alguma coisa? Uma boa semana e muita paciência, que este terceiro período vai ser assim intenso. E queria também agradecer desde mais à Maria por ter estado aqui connosco. Obrigada eu. E pronto, é isso. Até ao próximo episódio. Vemo-nos então para a semana.